Olá, nono ano, bom dia. Hoje temos aula de matemática e vamos lá para a nossa resolução de exercícios, tudo bem? Quero que vocês peguem a apostila, lá onde nós paramos nos exercícios sobre funções quadráticas e vamos lá dar continuidade nos nossos exercícios, tudo bem? Nós estamos na página 54 da nossa apostila. Então, no primeiro exercício, vocês têm um gráfico aqui desenhado, tudo bem? O gráfico já foi dado para vocês. Nós podemos observar ali que essa parábola tem a concavidade voltada para cima, estão vendo? Então, isso significa que o nosso A é positivo. Nós estamos vendo ali que ela corta o eixo x nos pontos -1 e 3, né? Então, essas são as nossas raízes da equação. Nós estamos vendo que ela corta o eixo y ali no ponto -3 e que o vértice da nossa função fica no ponto 1 e -4. Agora, depois dessa análise do gráfico, nós vamos responder as perguntas. Então, quais são as coordenadas dos pontos em que a parábola intersecta o eixo x? Então, nós vimos ali que é no -1 e 3, né? Então, as coordenadas são -1 e 0 e 3 e 0. Tudo bem? Vocês respondem na letra A. Agora, as coordenadas do ponto em que a parábola intersecta o eixo y. Nós vimos que a parábola intersecta o eixo y bem em cima do ponto -3. Então, a coordenada é 0 e -3. As coordenadas do vértice na letra C. Também já vimos que o nosso vértice tem x igual a 1 e y igual a -4. Então, vocês vão marcar lá entre parênteses 1 e -4. O coeficiente A dessa função é maior, menor ou igual a 0? Maior que 0, gente. Por que eu sei disso? Porque a nossa concavidade da parábola está voltada para cima. Sempre que a parábola tem concavidade voltada para cima, é porque o nosso A é positivo, tá? E a intersecção do eixo de simetria dessa parábola com o eixo x é o ponto 2 e 0? Justifique. Então, ali, gente, a intersecção do eixo de simetria dessa parábola ali, os pontos, né, da nossa parábola, os pontos simétricos ali que nós temos, tem que ficar entre o -1 e o 3, porque esses são os nossos zeros da função, tá? Então, o ponto de intersecção da parábola com o eixo x tem coordenadas 1 e 0, tá? Se eu fosse dividir essa parábola bem no meio ali, para os dois lados ficarem simétricos, a nossa reta passaria em cima do ponto 1 do eixo x, tá? Então, a letra E, a resposta é não, e as coordenadas seriam 1 e 0, tudo bem? Agora, no exercício 2, nós temos gráficos prontos e precisamos associá-los a algumas funções. Então, o que nós precisamos relembrar para fazer esse exercício, gente? Que as parábolas com concavidades voltadas para baixo, como a letra A e a letra D, elas têm que vir de funções que têm o valor do A negativo, tá? E as que têm concavidade voltada para cima, como a B e a C, elas têm que ter um A positivo, tá? Então, a nossa função da letra A, gente, ela só poderia ser a função 1 ou a função 3, porque são as que são negativas, tá? Aí, substituindo valores do x para descobrir o y, nós vemos que a função que dá certo para esse gráfico é a função 3, tudo bem? Na letra B, nós vamos descobrir que a função 2 é a função que representa esta parábola, tá? Ela tem que ter o A positivo, porque a concavidade é voltada para cima. A nossa função a nossa letra C vai ser a função 4 e a nossa letra D vai ser a função 1. Tudo bem? Então, respondam lá na apostila de vocês e vamos para o nosso exercício 3. O exercício 3, gente, não tem espaço para vocês resolverem aqui na apostila. Então, vocês podem fazer no post-it, né, como vocês sempre fazem, ou no caderno. Vocês têm três funções ali. Y igual a x ao quadrado menos 4x menos 5, y igual a x ao quadrado menos 16 e y igual a menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x. Eu quero saber os zeros de cada função. O que são os zeros de cada função, gente? São os valores do x1 e do x2, tá? Então, para a nossa primeira função, nós podemos descobrir por soma e produto, tá? Eu preciso pensar dois números que, quando eu multiplico, eles têm que dar menos 5, e quando eu somo, eles têm que dar 4 positivo. Então, nós vamos ver que são os valores 5 e menos 1, tá? Porque 5 vezes menos 1
vai dar menos 5, e 5 menos 1 dá 4. Então, o x1 da primeira função, o x1 é 5 e o x2 é menos 1, tá? Para a segunda função, para descobrir o valor do x, é só a gente passar aquele 16 para o outro lado do igual, aquele menos 16, né? Vai passar para o outro lado, vai virar 16 positivo. E eu vou tirar a raiz de 16. Então, eu vou descobrir que as minhas funções são 4 e menos 4, tá? Então, o meu x1 é 4, o meu x2 é menos 4. E para a minha terceira função, eu preciso colocar o fator comum em evidência, tá, gente? Então, ali, o meu fator comum é o x. Quando eu coloco o x em evidência, eu vou ficar lá com uma equação menos x sobre 4 mais 2, tá? Então, eu já vou descobrir que a minha primeira função, o meu primeiro valor de x, o meu x1 vale 0. E para eu descobrir o meu x2, eu preciso fazer lá que menos x sobre 4 mais 2 tem que ser igual a 0. Resolvendo essa equação, o nosso 2 passa para o outro lado do igual, então nós ficamos com menos x sobre 4 igual a menos 2. O nosso 4 passa para o outro lado multiplicando, nós ficamos com menos x igual a menos 8, tá? E daí, trocando trocando o sinal dos dois lados, nós ficamos com x igual a 8. Então, o valor da nossa... Então, nós ficamos que o valor do nosso... Para a função 3, o valor do x1 é 0 e do x2 é 8, tá? Então, ficamos lá com as respostas. Os zeros da função 1 são 5 e menos 1. Os zeros da função 2 são 4 e menos 4. Os zeros da função 3 são 0 e 8. Tudo bem? O valor do x1 e do x2 de cada uma delas. Aí, quais as coordenadas do ponto em que o gráfico de cada função intersecta o eixo y? Para o nosso gráfico intersectar o eixo y, gente, eu tenho que ter x igual a 0. Eu tenho que colocar 0 no lugar do x, tá? Então, para a nossa função 1, quando eu coloco 0 no lugar do x, anula o x ao quadrado, anula o menos 4x, sobra só o menos 5. Então, o ponto de intersecção do eixo y vai ser 0 e menos 5, tá? Para a nossa função 2, quando eu coloco 0 no lugar do x ao quadrado, ele anula e sobra só o menos 16. Então, o nosso ponto de intersecção com o eixo y é 0 e menos 16. E na nossa função 3, quando eu coloco 0 no lugar do x ao quadrado e 0 no lugar do x ali do 2x, anula tudo. Então, o ponto de intersecção com o eixo y é 0 e 0, tá? Então, para a função 1, 0 e menos 5. Para a função 2, 0 e menos 16. Para a função 3, 0 e 0. Agora, na letra C, quais dessas funções têm a parábola com concavidade voltada para baixo e para cima? A função 1 e a função 2 têm concavidade voltada para cima, porque o x ao quadrado é positivo, tá? Já a função 3 tem concavidade voltada para baixo, porque o x ao quadrado é negativo. Tudo bem? Então, respondemos o exercício 3. O exercício 4, pessoal, como nós vamos construir gráficos ainda no exercício 5, nós vamos deixar o exercício 4, por enquanto, para uma próxima aula, tá? No exercício 5, gente, vocês têm 3 funções na letra A. A primeira é x ao quadrado, a segunda é 2x ao quadrado e a terceira é 3x ao quadrado. Vocês vão substituir os valores que estão sendo pedidos ali na tabelinha no lugar do x, vão encontrar o y correspondente e vão marcar os pontos, tá? Aqui é interessante que para cada função vocês construam o gráfico com uma cor diferente, para facilitar a visualização na apostila de vocês, não ficar tudo misturado, tá? Então, ali primeiro nós estamos substituindo o menos 2 no lugar do x ao quadrado da primeira equação. Então, nós ficamos com menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, vocês marcam o primeiro ponto no gráfico. Menos 2 e 4. Agora, nós colocamos o menos 1 no lugar do x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, vocês vão marcar no gráfico o ponto menos 1 e 1. Quando eu coloco 0 no lugar do x ao quadrado, 0 ao quadrado é 0. Então, vocês vão marcar o ponto 0 e 0. Quando eu coloco 1 no lugar do x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Então, vocês vão marcar o ponto 1 e 1 no gráfico. E quando eu coloco 2 no lugar do x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, vocês vão marcar o ponto 2 e 4, tá? E vocês desenham a primeira parábola de vocês.
Agora, nós vamos pegar a equação y igual a 2x ao quadrado. E vamos resolver de novo, colocando o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2 no lugar do x. Vamos marcar os pontos e desenhar o gráfico. E assim para a função 3x ao quadrado também. Tudo bem? Aí, o que vocês observam em relação ao gráfico das funções? Os gráficos passam pela origem, vocês vão perceber que todos vão ter o ponto 0 e 0. E quanto maior o valor do A, mais perto da reta y vai ficar o nosso gráfico, mais fechado ele vai ficar. Tudo bem? Agora, na letra B, também temos 3 funções ali, e vamos substituir os pontos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 no lugar do x de cada equação. Descobrir a resposta e marcar os pontos no gráfico. Vocês vão ficar com 3 parábolas também. E o que vocês podem observar em relação às parábolas que vão ficar desenhadas ali, gente? Que quanto maior o valor do C, mais alta a parábola fica, tá? A parábola vai se deslocando para cima, quanto maior for o valor do C. Tudo bem? Depois desses exercícios, nós vamos para o nosso último exercício aqui, que é o exercício 6. Vocês têm ali uma parábola desenhada, tá? O vértice dela fica no ponto 2 e 8, e os zeros dela, né, os valores de x1 e x2 são 0 e 4. Analisando o gráfico, nós queremos saber na letra A qual que é a altura máxima atingida pela bola. Esse gráfico representa uma bola que foi jogada, chutada, tá? Um jogador chutou e ela fez essa trajetória em forma de parábola. A altura máxima atingida pela bola, gente, é a altura de 8 metros. E esse ponto é o nosso y-vértice, é a nossa coordenada y do vértice, tudo bem? Na letra B, em qual instante a bola atingiu a altura máxima? É só olhar ali na parte de baixo do gráfico que eu vejo que quando se passaram 2 segundos, a bola atingiu a altura máxima, tá? Então, vocês vão marcar lá 2 segundos. Na letra C, quanto tempo levou para a bola retornar ao chão? É só vocês observarem no gráfico que a bola volta ao chão no instante 4 segundos. Então, vocês vão responder lá 4 segundos. A letra D quer saber qual é a função que representa aquela parábola. Nós temos que substituir o 2 no lugar do t de cada uma dessas funções e descobrir qual delas que vai ter um h igual a 8 como resposta. Tá, pessoal? Vocês vão observar que é a nossa segunda função. H igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. Essa função é a que representa a nossa parábola. Então, vocês vão circular a segunda função ali, tá? H igual a 2t ao quadrado, H igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, tudo bem? E qual que é a altura da bola no instante 2,5 segundos? Nós vamos substituir o 2,5 no lugar do t da nossa equação. Então, nós vamos ficar com h igual a menos 2 vezes 2,5 ao quadrado, mais 8 vezes 2,5. Tá? Então, primeiro vocês elevam o 2,5 ao quadrado, a resposta que vocês tiverem, vocês multiplicam por menos 2, e daí vocês vão fazer também 8 vezes 2,5, tudo bem? Vamos chegar lá numa resposta final. Agora, para finalizar aqui essa unidade, no Organize as Ideias, nós precisamos só completar as lacunas da apostila. Então, a primeira função que vocês têm ali é uma função crescente, tá? Pois aumentando o valor de x, o valor de y aumenta. Nesse caso, a função apresenta a maior que zero. Toda função crescente possui a maior que zero, tudo bem? A segunda função é decrescente, pois aumentando o valor de x, o valor de y diminui. E nesse caso, a função apresenta um a menor que zero, tudo bem? Ali nas funções quadráticas, a função não tem zeros reais, pois a parábola não intersecta o eixo x, né? Ela está para cima do eixo x. A parábola tem concavidade voltada para cima, logo o a é maior que zero. A segunda parábola, a função tem um único zero real. A parábola tem concavidade voltada para baixo, logo o nosso a é menor que zero. E a última parábola que nós temos, a função tem 2 zeros reais e diferentes, pois a parábola intersecta o eixo x em 2 pontos distintos, tá? Ali eles não perguntam, mas se eles perguntassem, o nosso a seria maior que zero, porque a nossa função tem concavidade voltada para cima.
tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Espero as fotos das páginas 56, 55 e 54, tudo bem? Para validar nossa aula de hoje. Dúvidas, estou à disposição de vocês aqui. Tchau, tchau!